Já estamos de volta com o Balanço Geral e no Brasil, a população em situação de rua aumentou quase 40% só nos últimos 4 anos. Joinville tem uma realidade que demonstra bem isso, né? Não é diferente do que muitas cidades brasileiras estão vivendo. E este assunto foi debatido em uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores, que contou com a participação de muitas representatividades, entidades ligadas ao comércio, representantes da Prefeitura, da Segurança Pública, além de muitas pessoas que estão vivendo e vivenciando essa situação toda. A nossa equipe acompanhou essa importante discussão e você confere agora os detalhes. Centenas de pessoas se uniram na Câmara de Vereadores de Joinville para discutir um problema social cada vez mais grave: o aumento da população em situação de rua. No Brasil, dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas mostram que em 4 anos cresceu quase 40% o número de pessoas em situação de rua. São mais de 280 mil. É muito importante que a sociedade entenda que nós temos 3 políticas envolvidas. É a Secretaria de Assistência, que, como eu falei hoje, a gente é a parte mais simples, né? A saúde, que tem aí uma demanda séria, crescente de uso abusivo de álcool e droga. Inclusive, a gente precisa trabalhar a prevenção. E também a segurança pública, né? A audiência pública em Joinville reuniu representantes do comércio, segurança pública, da prefeitura e pessoas em situação de rua. Claro que isso hoje também não é um problema só de Joinville, mas a gente mora em Joinville, a gente trabalha em Joinville, a gente recolhe os impostos em Joinville. Então é natural que a gente se reúna e cobre dos órgãos, que estão aí para resolver, para proteger a nossa sociedade, no sentido de que alguma coisa tem que ser feita. A gente só quer que essa fiscalização seja efetivada, que dê continuidade, para que a gente realmente possa ter paz, para que a gente possa vender, para a gente possa circular na cidade de fato. A Câmara de Vereadores de Joinville já discutiu um projeto de lei que prevê a internação involuntária de pessoas em situação de rua que sejam dependentes químicas. O meu projeto ele quer que a prefeitura faça a internação acontecer. E quem faz isso é uma equipe médica, não é assistente social. É um médico que vai lá e atesta que aquela pessoa precisa de um tratamento. Hoje o projeto está parado na Comissão de Constituição e Justiça desde janeiro. No mês passado, a Prefeitura de Joinville criou o Comitê Estratégico de Ordem Pública, que vai coordenar as ações de apoio à população em situação de rua. O grupo reúne representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. É um trabalho que não vai acontecer e ser resolvido de hoje para amanhã, não é? Porque a gente tem uma legislação federal que impede isso. Então, assim, a menos que a pessoa ela não faça adesão a nenhum dos encaminhamentos, vai haver aí uma internação involuntária, né? E nós temos que apresentar um histórico dizendo, nós abordamos tantas vezes. Adriana juntou assinaturas de moradores de 3 bairros de Joinville para entregar ao comitê e cobrar soluções efetivas. Faz mais ou menos 1 ano e meio que eu tenho um grupo de união de vizinhos e hoje já estamos em 600 pessoas. E eu estou aqui hoje representando mais de 3 mil assinaturas que a gente protocolou no abaixo-assinado faz 15 dias aqui na Câmara de Vereadores. Então a gente está exigindo que as autoridades olhem pelo nosso bairro. O Jorge é morador em situação de rua e participou da discussão. A rua não é casa de ninguém porque não traz conforto, não tem teto, não tem água, não tem luz. Mas infelizmente é o que eles têm hoje. Então que a gente possa melhorar de que forma? Trazer soluções para nós. Mais vaga social em comunidade terapêutica, mais casas de passagem, porque o cara quando ele está na dependência, ele não tem mais domínio sobre o seu corpo, Pela doença, não significa que o cara usa que o cara tem que ser ladrão e bandido. A partir de agora, todas as informações reunidas na audiência pública vão se transformar num documento que será entregue ao comitê que foi criado pela Prefeitura de Joinville para discutir o assunto. Nós sabemos que nem todo morador de rua é ladrão e nem todo ladrão é pessoa em situação de rua, mas a gente sabe que tem o joio no meio do trigo e a gente precisa de uma ação. Foi montado um comitê estratégico para fazer certas ações para melhorar essa situação. Nós queremos entender quais são as ações que esse comitê vai estar aplicando na cidade. E dessa forma, nós vamos cobrar essas ações e ver se realmente essas ações vão ser efetivas.
Essa é a palavra, né? Tem que ser efetiva. A lotação na audiência pública já demonstra o quanto comerciantes, comunidade, segue em preocupação. Dá-lhe um certo horário, às vezes não é mais nem só de noite não, tá? Dependendo do horário, medo em que muitos comerciantes, pessoas que trafegam por algumas vias, do que algo possa vir a acontecer. Tem cidades como Florianópolis que, infelizmente, ocorrências tristes de violência acontecem, porque em muitos dos casos, e não estou falando aqui 100%, tá? Mas em muitos dos casos tem sim a dependência de um tipo de droga que leva a ações impensáveis e, infelizmente, violentas, e isso não pode acontecer. Fora prejuízo para quem acorda todo dia, para quem abre ali a sua porta, paga impostos, gera empregos e está querendo um retorno e não está tendo. O comitê gestor foi formado, o executivo anunciou, envolve judiciário, ação social, mas uma audiência pública como essa é um passo a mais para realmente dizer assim, ó, tanto o legislativo, que tem essa função, né, olhar, fiscalizar, estamos de olhos atentos para ver o que está sendo feito, assim como também a comunidade pedindo esse socorro de ações efetivas.